Começamos o mês de agosto e eu estou aqui novamente para trazer os fatos que marcaram o mês de julho, além de, claro, dos primeiros resumos dos resultados do segundo trimestre de 2020. E como eu abordo vários assuntos nesses vídeos, vale a pena você dar uma olhada na minutagem que eu vou deixar aqui na descrição e que também aparece na barrinha para você enquanto você assiste esse vídeo, beleza? Antes de começar, eu já quero deixar aqui o meu pedido para você deixar o seu like nesse vídeo e também já se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Então bora lá, e eu já quero começar falando então sobre economia, porque no final de julho nós tivemos o Fed, como já era esperado, mantendo a taxa de juros entre 0 e 0,25% e reforçando que fará todo o possível para apoiar a economia dos Estados Unidos nesse momento desafiador. E o Banco Central estadunidense também ampliou até 31 de março de 2021 os acordos temporários com outros bancos centrais para dar liquidez em dólares por meio das linhas de swap. Esse acordo, que se iniciou em março de 2020, inclui, inclusive, o nosso Banco Central, o Banco Central do Brasil. E falando em Brasil, gente, no mês de julho, nós tivemos o presidente executivo do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregando o pedido de demissão ao presidente Jair Bolsonaro e ao Paulo Guedes. Segundo o banco, o pedido de demissão de Novaes foi porque ele entende que o Banco do Brasil precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações nesse sistema bancário. E enquanto eu gravo esse vídeo, ainda não saiu o anúncio, mas o BB, o Banco do Brasil, deve anunciar o André Brandão como substituto, o qual já presidiu o HSBC desde 2012 e é visto sim como uma ótima opção para o novo cargo. Eu acho que até esse vídeo ao ar, provavelmente eles já devem ter anunciado isso de fato. Agora, indo um pouquinho para a política, gente, nesse mês que passou, o Jair Bolsonaro, ele testou positivo para Covid-19, o que o fez ficar um pouquinho mais recluso, e por conta disso a gente não teve muita movimentação ou não tivemos fortes emoções na política nesse mês. Entretanto, correm as investigações de um suposto Caixa 2 na campanha do ex-governador e atual senador José Serra, do PSDB. Isso daí levou a um mandado de prisão contra o empresário José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp, que é uma empresa que está na nossa Bolsa de Valores. As investigações apontam que o ex-governador e ex-ministro chegou a receber 5 milhões em doações não contabilizadas. E o grupo JHSF, que também está na nossa bolsa, fundado por José Auriemo Neto, também foi alvo de buscas da PF por conta dessa Operação Paralelo 23, que é o nome dado a essa investigação sobre o Caixa 2 de José Serra, que teria acontecido lá em 2014. E ainda sobre as eleições, nós tivemos o adiamento das eleições de 2020. A Câmara ela aprovou esse adiamento para novembro por conta de toda essa situação da pandemia e do coronavírus que a gente está vivendo. E falando de coronavírus, nós temos visto várias cidades brasileiras flexibilizando a quarentena, principalmente alguns shoppings voltando a abrir, sendo que em outras cidades, como a grande capital paulista, teve até mesmo abertura de bares, restaurantes, etc. Mas, se o número de infectados no mês passado era de 1,5 milhão, hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, estamos nos aproximando da marca de 3 milhões. Ou seja, nós dobramos o número em apenas um mês e estamos prestes a totalizar 100 mil óbitos. E falando ainda do coronavírus, vale a gente ressaltar que nós tivemos aí algumas notícias sobre a Rússia anunciando vacinação em massa contra a Covid-19 para outubro e a Fiocruz anunciando parceria com o laboratório AstraZeneca para produzir, a partir de dezembro, milhões de doses da vacina contra o coronavírus para o Brasil, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Ou seja, por mais que as notícias sobre coronavírus pareçam sempre ser ruins, a gente pode começar talvez a enxergar aquela luzinha no final do túnel. E agora, saindo de coronavírus e falando de dólar, a cotação do dólar terminou julho com a maior queda mensal do ano, de mais de 4%. Essa queda é justificada pela ampla liquidez global, já que nos últimos 4 meses foram injetados mais de 2 trilhões de dólares na economia. Esse valor, gente, é 4 vezes maior que os estímulos concedidos em meio à crise do subprime lá em 2008, vocês lembram? Com tudo isso, especialistas acreditam que isso ajudará a limitar pressões sobre o câmbio doméstico e que o dólar deve se estagnar pelo menos aí nos próximos meses. Agora, indo para um assunto um pouco mais delicado, vamos falar sobre reforma tributária. Neste mês, Guedes voltou com foco na reforma tributária, a qual ele planeja incluir também a criação de um imposto sobre transações digitais, num formato semelhante à antiga contribuição provisória
provisória sobre movimentações financeiras, a tal CPMF. Mas, neste primeiro momento, a proposta foi apenas juntar o Programa de Integração Social, que é o PIS, e a Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, que é o COFINS, que no fim das contas se tornarão um único imposto com alíquota de 12%. Mas também está nos planos do governo diminuir as isenções concedidas no imposto de renda à pessoa física e reduzir as alíquotas do imposto de renda sobre pessoa jurídica. Ao invés disso, também passaria a cobrar então uma taxa sobre a distribuição de lucros e dividendos que eu já comentei aqui no canal. Também está entre as ideias do executivo substituir o IPI por um imposto seletivo, que incidiria apenas sobre os produtos como bebidas e cigarros. Bom, eu sei que esse é um tema que tem gerado bastante discussões, então vocês podem deixar a opinião de vocês aqui nos comentários sobre o que vocês estão achando dessa reforma da Previdência, mas agora a gente já vai para a nossa próxima notícia. E a notícia tem a ver com o Tesouro Direto, porque nós tivemos mais uma conquista para o pequeno investidor que a B3, junto ao Tesouro Nacional, conseguiram isentar os investidores que possuem até R$10.000 aplicados em Tesouro Direto Selic de pagarem aquela taxinha anual de 0,25%. Com isso, mais de 435 mil investidores serão isentados a partir de agosto. Essa taxa, ela se mantém para os demais títulos do Tesouro e para quem ultrapassar, então, esses R$10.000 no Tesouro Selic. E ainda, dentro desse mundo financeiro, no dia 28 de julho, as bandeiras de cartões receberam autorização do Banco Central para voltarem a realizar testes de pagamentos através do aplicativo WhatsApp. Entretanto, o Banco Central não autorizou o lançamento comercial do mecanismo, ou seja, o WhatsApp e as bandeiras de cartões estão autorizadas apenas a realizar testes com um número limitado de usuários. E toda essa notícia, com certeza, ela soou positiva, ela foi otimista para os acionistas da Cielo, porque teoricamente seria a Cielo que, em parceria com o WhatsApp, fariam aí as transações brasileiras. Agora, saindo da Cielo e indo para a Oi, o que a gente pode ver foram algumas ofertas acontecendo por parte das telecoms e também da Highline, né, que é a controladora da Digital Colony. Então, tudo isso porque elas estão tentando comprar a operação móvel da Oi. Então, meio que numa espécie de leilão, a Oi já anunciou que ela deve se definir pela empresa, né, ou enfim, pelo grupo de empresas que oferecer o maior valor pela operação móvel dela. E com toda essa euforia, a gente viu as ações da Oi BR3 saltar de 1,19 para 1,82 só nesse mês de julho, tendo aí então uma valorização de 53%, chegando à máxima de R$ 2,05 no dia 28 e, claro, fazendo a alegria de todos os torcedores e investidores da ação. E agora, gente, eu já quero falar um pouquinho sobre as entregas dos primeiros resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Eu vou tentar resumir o resultado das principais empresas listadas na nossa bolsa de valores que já entregaram esses resultados, sendo que alguns eu já até fiz vídeo aqui no canal, e quando eu falar dessas empresas, então vocês vão ver um cardzinho surgindo aqui em cima, que aí vocês vão poder ver no detalhe esse resultado. E para começar, eu quero falar sobre Neoenergia. Bom, Neoenergia, ela entregou um lucro líquido de 423 milhões de reais, o que foi 18,5% menor do que o resultado do ano anterior. E em segundo lugar, eu quero falar sobre a WEG, queridíssima WEG. Eu sei que muitos de vocês investem e gostam da empresa, e ela apresentou um lucro líquido de 514 milhões de reais, o que foi 32% acima do mesmo período do ano anterior. Claro que esse resultado também teve a parte cambial que favoreceu também. Agora, falando de Cielo, que a situação não foi tão boa assim, ela apresentou um prejuízo de 75 milhões de reais, um pouco mais, tá? E é claro que tudo isso por conta dessa pandemia que a gente tá vivendo e o número de transações que acabou caindo drasticamente e, consequentemente, afetando a Cielo. Agora, falando de Vale, gente, ela reverteu um prejuízo. Ela apresentou um lucro líquido de 5,3 bilhões de reais, sendo que no segundo trimestre de 2019 ela tinha um prejuízo. Então, um ponto positivo para Vale neste segundo tri. Agora, falando de bancos, gente, bom, eles ainda continuam naquela novela do PDD que eu já falei em outros vídeos, né? Santander apresentou um lucro líquido de 2,1 bilhões de reais, e isso foi 44% menor do que o mesmo período do ano passado. Já a Ambev, ela apresentou um lucro líquido de 1,2 bilhões de reais, e isso foi 51% menor do que o mesmo período do ano passado. E falando de mais um banco, então a gente pode falar do
Bradesco? Bom, o Bradesco, ele apresentou um lucro líquido de 3,9 bilhões de reais e ainda assim foi 40% menor do que o mesmo período do ano passado. Os bancos, no geral, estão aí com esse PDD nas alturas, né, que é a provisão de devedores duvidosos, justamente enxergando um cenário bem desafiador lá na frente e por conta disso, os seus resultados são afetados. Agora falando de Engie, ela apresentou um lucro de 765 milhões de reais, o que foi mais de 98% de ganho em relação ao mesmo período do ano anterior. É claro que no meio desse resultado tiveram vários fatos não recorrentes que não devem se repetir no ano que vem, como algumas questões judiciais, a própria questão da TAG e tal, mas de qualquer maneira foi um resultado bem positivo, mesmo que não recorrente, por estarmos falando de uma crise que a gente está vivendo, não somente sanitária, mas também econômica. E saindo de energia e falando de saúde, eu quero falar sobre Fleury, que eu fiz vídeo recente dela, porque ela entregou um prejuízo de 73,3 milhões de reais. É claro que, mediante a toda essa crise de saúde que a gente está vivendo, várias consultas eletivas e outros exames foram deixados de lado por hora, e o foco realmente está em talvez fazer exames e tudo mais que estão relacionados ao coronavírus. Então, por conta disso, os resultados da Fleury também foram afetados. E agora falando sobre Isacetep, a nossa TRPL4, ela apresentou um lucro de 919 milhões de reais. E isso, gente, é 290% maior do que o mesmo período do ano anterior. Diferente de Petrobras. Petrobras, ela apresentou um prejuízo de 2,7 bilhões de reais. E claro, né, que ela também tem todas as questões cambiais que eventualmente até poderiam ajudar, mas toda essa situação que a gente está vivendo hoje realmente pode atrapalhar também o desempenho dela. De qualquer maneira, gente, eu quero finalizar aqui mais um resumês, mas antes eu quero fazer um convite para vocês. Eu sei que acontece muita coisa durante o mês e às vezes a gente pode deixar uma notícia passar meio que batido, mas eu vou deixar o link então para vocês aqui do Telegram da Clear, porque tem lá notícias relevantes o dia inteiro e ainda assim eu reforço o convite para você se inscrever aqui no canal, porque eventualmente, mesmo que você tente acompanhar todas essas notícias, ainda assim alguma pode passar batido, principalmente quando a gente fala dos resultados das empresas da Bolsa de Valores. Então eu trago esse resumo para vocês aqui, beleza? Bom, gente, se você chegou até aqui, então se inscreva no canal, deixe o seu like, entre lá no Telegram da Clear também e podem deixar aí a opinião de vocês sobre as principais notícias ou as notícias mais relevantes que a gente teve aí no mês de julho, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no vídeo de quinta-feira.